Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui Pod Discos. Eu sou Jorge Andrade e hoje estou falando de mais um disco de hard, de glam e de sleaze dessa vez, né? Que está completando seus 40 anos em 2005. Esse disco questão, né? Rat e Veja Your Privacy. E nada melhor para falar de Rat com o cara que... Esse aí é um dos maiores fãs, se não o maior fã de Rat que eu conheço na história do planeta. Então, se apresente aí, Ricardo Batalha, para todo mundo aí. Beleza, prazer meu estar aqui, falar de Rat, né? Então é sempre bom, ainda mais desse disco aí que é um clássico, que eu vi ele nascer na época, 40 anos atrás. Então é um dos discos que eu mais gosto do Rat, de tudo, né? Incluindo a capa, incluindo os clipes promocionais, as músicas, tudo. É tudo que há de bom esse disco aí. Eu gosto de todos quase, né? De quase tudo, mas esse aí é especial. Nem vamos falar do College, porque aí o College nem se considera disco, eu acho. Esse aí é outra coisa, Acho sobra, que mais abaixo seria o Rat sem ser o EP, aquele álbum capa amarelo. O de 99 ali. Aí realmente dá pra considerar. Né? Mas aí, então, Batalha, eu te pergunto, então, qual é a sua relação com o Rat, como você conheceu a banda e também o disco em questão, né? Eu conhecia o Rat logo no começo porque passava clipe na televisão, só que eu fiquei uma época muito radical e eu larguei de escutar som mais leve, né? Só que aí foi justamente por causa de músicas do Invasion of Your Privacy que eu voltei a escutar hard rock, especialmente You're in Love, Lay It Down, que tinham videoclipes, e aí eu passei a voltar a ouvir hard rock, e a coisa que eu mais gosto até hoje é o hard anos 80 dessa época mesmo, que inclusive quando eu entrevistei o Bob Blotzer e o Juan Croucier, eu entrevistei o Juan Croucier mais de uma vez, e ele não gosta, ele acha aquele termo lá, hair metal, depreciativo. Então eles sempre se chamaram Rat and Roll, né? No comecinho lá, por causa de roupa e tal, que eles pegaram umas roupas emprestadas, falava que era fashion rock. Mas é por causa do Steven Pearce, que ele sempre gostou de coisa do visual do Duran Duran, New Romantic, mas o Juan Croucier não gosta desse termo aí, glam metal, hair metal. Ele fala que eles são hard rock e Rat and Roll, que tem um estilo próprio. Inclusive tem muito fã de metal que gosta de Rat também. Porque até flerta mesmo, tem umas coisas mais judas até, se for analisar, os caras eram fã mesmo daqui. Né? Era a influência principal, assim, do Rat, Aerosmith e Judas no começo, principalmente no começo de carreira, na fase antes do EP e na fase do primeiro EP. E tem um pouco do Van Halen nos back vocals ali, né, no estilo Michael Anthony. O Steven Pearce, ele, no começo da banda, ele assistia show do Van Halen, era até amigo do Ed, né, na época dos clubes lá de Los Angeles. Exato, e tanto que teve uma turnê, acho que né, porque quem faz os backs, né, o Juan Croucier, né, então aí tem uma questão que acho que, se não me engano, o Steven Pearce, quando o Rat separou, o Steven Pearce fez o The Voice of Rat e o Juan Croucier The Other Voice of Rat, né. Não, esse disco é um dos que mais aparecem a voz do Juan Croucier. Esse disco é um dos que mais ela fica evidenciada, porque é nítido quando é a voz do Steven e quando é a voz do Juan lá, é bem mais aguda e é sempre quase junto. Em poucos momentos do disco é só o Steven cantando. Isso daí é fácil perceber no Invasion of Your Privacy, fácil. Sim, exatamente. É uma coisa bem estileta. E o Warren D. Martini, né, você já vê as influências de Van Halen já dele também, né? Sim, total. A diferença também dele e do Robin Crosby, né, o The King, é que eles palhetam abafado. Palheta abafado no Mi, então fica aquela palhetada mais metal, não é base acorde só solto assim. Então esse lado metal sempre teve também. Exatamente isso. E tanto que até por isso o Rat não teve muitas, acho que, baladas para analisar, né? Porque Power Ballad, né? Eu acho que a primeira tentativa foi aqui mesmo, na Closer to My Heart, que é uma
quase balada, né? Foi composta pelo Robin Crosby e Stephen Percy, essa música. Ela é uma quase balada, mas não chega a ser baladona, power ballad. O Red tem muito pouco disso daí. Só lá acho que no Detonator. I wanna love you tonight, bem depois. O Detonator tem Give Yourself Away, que dá pra considerar. Se você pegar bandas dessa época, muitas sempre tinham uma power ballad em cada disco. A maioria delas, né? Se for ver. Sim. Exato. A maioria realmente tinha, né? E o One Step Away acho que nem dá pra considerar, né? Ela é tipo Essa não, é mais hard mesmo, hard melódico. É quase um Bon Jovi, né? Não é power ballad. Não. Por exemplo, o Dancing Undercover, que é o disco que veio depois, não tem nada. Não tem balada nenhuma. Dedilhadinho que tem na Enough is Enough e olhe lá. E o comecinho da Body Talk, que ainda é porrada. Então, zero de balada. Exatamente, não tem como não. E realmente, a minha relação já com o Rats, eu conheci o Rats, obviamente, foi uma das primeiras bandas glam que eu já ouvi. E o primeiro foi o War of the Cellar, né? Por causa de Round and Round, né? Back for More, que são os... Que, na verdade, Round and Round é aquela música, tipo assim, que você... Se você escutar uma vez, a pessoa nem vai saber quem é a banda. Vai falar, Round and Round, aquela música legal e tal. Inclusive, tem uma curiosidade, Batalha, que eu vou falar aqui. Que uma vez, em 2021, eu tava na sexta série, sexto ano, né? Aí, teve uma aula de arte. Aí os caras tava fazendo desenho e a professora falou, olha, alguém pode escolher a música que quiser. Eu botei Round and Round do Rat. E ninguém sabia quem era. Nossa, que animal. Legal demais. E é uma música que ela foi usada em trilha sonora de filme, em comerciais. Ela é o grande hit da história do Rat mesmo. De 84, né? E do primeiro álbum. É o grande hit mesmo. Esse daí não tem o que falar. Muita gente conhece essa música e não conhece tanto o Rat, mas essa música conhecem. Então, assim, ela foi até usada, acho que foi ontem, até num evento da Apple, que a entrada do lance lá da Apple foi Round and Round, que estava mostrando carros de Fórmula 1 e tal, e o som de fundo era o Rat. Eles tinham muita ligação, tem até hoje, né? Com série, cinema, comercial, trilhas, então isso aí nunca acabou. Verdade. É a cherry pie deles, quase, né? Você analisar. Isso, até a diferença é que eles gostam da Round and Round. E o Jani Lane nunca gostou da cherry pie. E não gostava nem de ser lembrado por ela, mas acabou acontecendo, né? Pois é, aí realmente teve isso mesmo. E aí eu conheci muito por isso, e o Rage of Your Privacy foi muito por conta de Let It Down, o clipe ali, né? Aquele clipe que eu acho maravilhoso, aquele clipe até hoje. Recentemente, o Whit Hertford, que é o menininho lá, né? O ator que interpretou o Stephen Percy na festa de aniversário, eles se reencontraram. Faz poucos dias que isso aconteceu. Eles se encontraram num evento. Eu cheguei a fazer um vídeo, um shorts que eu faço de curiosidades no meu canal, justamente sobre esse lance dele lá, porque ele participou de vários filmes, né? Ele participou de, Sexta-feira 13, participou do Jurassic Park, Poltergeist. Então, assim, eu fiz o lance da ligação sem saber que eles iam se encontrar. Aí passou um tempinho, aconteceu isso, deles se encontrarem depois de 40 anos. Porque deve ter visto seu vídeo, provavelmente, né? Foi uma coincidência absurda rolar isso, né? Porque logo depois que eu fiz, assim, que é um lance que eu sempre gostei, e até os fãs do Rat gostavam dessa ligação dele, do menininho lá na festa de aniversário, e aí aparece ele falando com a menininha, e depois ele lá com a Mariane Gravati, que era a atriz e modelo que aparecia na capa do álbum, né? Na época ela era a coelhinha da Playboy, que é de revista, né? Capa de revista masculina na época, que era uma coisa bem de época, hoje não tem mais, né? E ela é atriz, modelo, e tá na capa e participou do videoclipe também. Exatamente. Aí foi aí que eu conheci mesmo. E quando eu ouvi, tem Your Love, ali me quebrou de vez, cara. Porque Your Love é, assim, é uma abertura de disco, assim, que é poderosa demais até, sabe? É tipo assim, eu não consigo...
Poucos discos da história do hard rock tem uma trinca inicial tão marcante que é You're in Love, Never Use Love, Let It Down. Não tem banda que tem 3 seguidas, 3 porradas daquele jeito. A única coisa que é estranha é que o Rat adora negócio de love, né? Porque, You're in Love e Never Use Love podiam ter trocado o título, pelo menos, porque depois tem outro disco, Looking for Love, tem um monte de coisa assim, falando de love, né? One Good Lover. Né? One Good Lover, tem bastante coisa. É que nem o Kiss, né? Botando love quase tudo. I was made for love you, I love gun. O White Snake, o White Snake ganha de love também. Se tem uma coisa que o David Coverdale mais falou na vida foi love. É a única coisa que ele já falou. E tem desse disco aí, a única música que ficou datada, por causa do início dela é Give It All. Não, Give It All não, God Me On The Line, porque tem o barulho do telefone, isso não existe mais. Telefone fixo tocando, isso é datadaço. God Me On The Line, que é a faixa 8, né? A terceira do lado B na época do vinil. Sim. Aí só bota o som do telefone de hoje em dia, só eles relançarem e tirarem isso e botar. Porque não tem mais, é celular, não sei o que, isso daí é bem de coisa de telefone fixo mesmo, o barulho. Então é uma coisa que ficou, tipo, datada, né? De coisa de época foi isso, né? E esse disco eles produziram, estavam compondo assim lá no Havaí, meu. Então, por exemplo, a You're in Love, o Juan Croucier compôs com o Stephen Percy, mas os dois juntos, mas a letra, o Beau Hill, que é o produtor, ele mexeu em alguma coisa também. Então, naquela época, eles estavam um bom time. Pode ver que as músicas, tirando o Bob Blotzer, que não tem nada escrito no nome dele, bem dividido os créditos nesse álbum. Tem música de todo mundo aí junto, assim, separado ou junto, mas só do Bob Blotzer que não tem nada, mas o resto do pessoal compôs bastante. Sim, exatamente. E para muitos fãs, né, de Rat, né, que eu conheço, é considerado o melhor disco junto com os outros dois, né? Mas para você considera o melhor? Cada hora eu vou mudando. Já foi esse daí, o Invasion of Privacy, já foi o Out of the Cellar, já foi o Dancing Undercover, que eu escuto muito Dancing Undercover. Eu acho que hoje em dia, como tem negócio de playlist, eu tenho aquela brincadeira da Kombi do Rat, que eu tenho uma playlist no Spotify da Kombi do Rat, e aí fica misturado as músicas, eu parei de ouvir na sequência. Mas um disco que eu escuto mais é o Dancing Undercover. Então eu acho assim, os 3 primeiros eles têm um nível muito alto. Cada hora eu vou trocando qual é o meu preferido. Já foi o Invasion of Privacy, assim, tem muita coisa que eu gosto dele, tipo a capa, o nome, a produção, o som mesmo, a sonoridade do álbum. Só que tem umas músicas hoje que eu, por exemplo, quando eu tinha banda, eu cheguei a tocar e fazer show tocando What You Give is What You Get, que nem hit mas a gente tocava essa música. Quando eu era da banda Cisane, a gente chegou a tocar ela em show mesmo, né? E era uma banda de heavy metal com alguma coisa de hard. E mais de metal, né? Mas tocou essa música ao vivo. E uma que eu gosto muito, que ninguém nem fala, é Between the Eyes. É uma música que ninguém nem fala nada dela, mas eu gosto bastante. E falando aqui também, né, eu acho que pra mim é o melhor, na minha opinião, é o meu favorito, junto com o Dance Undercover, na minha opinião. E vou até falar um pouco da ficha técnica aqui dele, né, que ele é o segundo álbum, né, da banda, lançado em 85 pela Atlantic, né, que era gravadora na época, gravado em 85 no estúdio Rumpel em Los Angeles e Atlantic em Nova York, né. E produzido pelo Beau Hill, né, que é o mesmo do Out of the Cellar, né, que já tinha produzido. Né. Que eles, na verdade, queriam o Tom Alon, que era o produtor do Judas, e o Beau Hill, o primeiro trabalho assinado dele, da carreira, foi o Out of the Cellar. Mas eles queriam, na época, o Tom Alon do Judas, por causa da ligação da banda com o Judas, né? Exatamente, né? E como a gente falou, tem os singles, né, Let It Down, em junho de 85, né? Basicamente do
mês que a gente tá fazendo essa gravação, ó, que coincidência, meu Deus. Já tá fazendo 40 já também, então... 40 anos desse single aí. E a What You Give Is What You Get que eu falei, ela saiu em single, mas no outro ano só no Japão, que é a que eu tocava lá. 25 de janeiro de 86, né? E a anterior, que é Your Love, lançada em setembro de 85, né? Foram 3 singles, né? Exatamente. E é uma música até, eu acho meio... Tipo assim, pô, What You Give Is What You Get, né? Ser lançado como um single lá é meio curioso. Também achei. Agora, dessas, de todas, eu acho que a que eu menos ligo é a Got Me On The Line e a... Eu gosto de quase todas, mas a que eu menos ligo, Got Me On The Line. E o que teve antes, né? Que o Rat já tinha lançado o EP, né? Que é que tem a capa lá dos ratinhos lá, que é a perna lá da Tawny Kitten, né? Que era namorado do Robin Crosby, né? Que participou de Back for More também no clipe e também fez a capa do Hora de Cela, né? Que infelizmente já é falecido já, né? E que até depois participou dos clipes do White Snake, né? Ela foi mulher do Coverdale também. Mas antes dela morrer, e na época que o Robin Crosby faleceu, ela sempre falou, antes dela morrer, ela até declarou que o grande amor da vida dela foi o Robin Crosby. Ela declarou isso. Sim. E aí o Out of the Cellar foi um sucesso gigantesco, né? Com o grande hit, como a gente falou, Round and Round. Teve o clipe da Wanted Man também, que é a primeira que abre o disco, né? Também tem, como eu falei, Back for More, que só muda a produção ali, muda alguma coisa ali, né? Mas não é muito diferente, né? Mas assim, é um disco que fez um sucesso pra caramba, que vendeu milhões de cópias, né? E, inclusive, a banda fez uma turnê muito grande, né? Com nomes como Billy Squier, Ozzy, Blackfoot, Iron Maiden, Motley Crue, Twisted Sister e Lita Ford, né? Isso aí já é bom para os caras até demais. Isso aí, né? Então, e ainda aproveitando, obviamente, né? Se a gente tava, né, totalmente no sucesso, vamos fazer, né, o segundo disco, né? Que era o Invasion of Your Privacy, né? Que é uma coisa que na época era comum as bandas fazerem um disco por ano. Você vê que eles fizeram o EP, o primeiro, o segundo e o terceiro, tudo seguido. Só depois, né, que eles dão uma parada e aí depois voltam em 88 com Reach for the Sky. Porque a turnê foi grande e tal, mas aí, assim, os 4 primeiros, considerando o EP, foi um por ano. Exatamente. E aí, como que esse disco ficou? Ele ficou em 7º lugar da parada Billboard 200, também em 40º lugar na UK Albums e também em 12º lugar no Canadá Top Albums também. E ele foi certificado com platina duplo, né? Dupla platina dos Estados Unidos, vendendo mais de 2 milhões de cópias, né? Vendeu menos do que o Out of the Cellar, porque o Out of the Cellar foi realmente um estouro, né? Porque não esperavam, né? Aí vendeu 3 a 4 milhões, né? Passou de 3 milhões, 4 milhões de cópias, que tem até um anúncio falando que eles venderam 4 milhões. Sim, exatamente. Né? E depois, em 2015, né, a Loudwire classificou o álbum como o oitavo melhor álbum de metal de 85, inclusive, né? É um disco que realmente ele fez sucesso não quanto o primeiro, mas, né, se pensar que 2 milhões de cópias, né? Teve muita música marcante também até hoje, então coisa que ninguém esquece. Se você pegar coisa de até moleque aí tirando o som de guitarra, os caras tocando coisa de guitarra, sempre tem alguma coisa da Lay It Down, pode procurar, até hoje tem, no YouTube aparece um monte de gente tocando Lay It Down, então é uma coisa que não vai ser esquecida. Até a levada dela foi muito usada depois, né? Uma levadinha simples, mas que muita banda usou depois. Então, não dá para... É disco que vai ficar para sempre, vai ser lembrado para sempre e merece até, né, ser lembrado. Sim, exatamente. E a capa do disco, né, que aí eu vou te falar da opinião. O que você acha dela, assim, né? Bob Deffrin, o nome do cara que criou a capa. Essa capa foi feita num estúdio, ela é foto, né? É fotomontagem, porque
criaram um estúdio, como se fosse um estúdio de fotografia, colocaram o cenário lá, essas coisas, pode ver que tem iluminação, se você clareia ela, dá pra ver bem a iluminação, e eu gosto pra caramba dessa capa, acho bem legal. O Bob Dethring, ele era um dos artistas contratados da Atlantic, e ele foi um dos caras que foi responsável pelo logo do AC/DC, meu. Então, o cara tem a manha já de arte. Eu gosto pra caramba dessa capa. Gosto bem mais dessa capa do que do EP do primeiro e do que do Dancing Undercover. Apesar de cada um ser marcante por outros elementos, mas essa capa, pra mim, é uma das melhores da banda. Se não for a mais legal. É inclusive de cor. Essa cor meio de roxo aí, essa iluminação bem legal. É um roxo um pouco mais claro, um azul, um pouco mais azul muito até. Bem, sim, achei muito legal. E para onde ela tá olhando, você vê que não é pose, negócio de coisa sexual, nada disso. Ela tá olhando, pode ser um rato entrando, pode ser qualquer coisa ali, é um mistério, né? Porque tá invadindo a privacidade, a gente não sabe o que é. Exatamente, né? É o stalker, né? Quase, né? Pra analisar. A gente não sabe, né? E é uma coisa que você vê que tempos depois o negócio invasão de privacidade é uma coisa que a gente fala até hoje. Então, 40 anos antes, eles botaram o título da capa e teve filme sobre isso. Tem muita coisa de invasão agora de redes, tudo. Sim. Então, é um negócio que nunca deixaram de falar também, né? Exatamente. Eu também adoro essa capa. É a capa do Dancing Undercover, né? A capa meio comum de rádio, né? A capa dos 4, dos 5 ali, né? Digamos assim. Só a única coisa que é meio censurada, meio complicado é o lance das linhas lá, porque falam que é coisa de droga, né? Aquela linha lá, né? Então aí tem coisa, sei lá, meio explícito e implícito. E o pior é que o negócio é até branco, então você já dá pra ver. É por isso que a linha lá é bem isso. Naquela época jogava com esse tipo de coisa, hoje o mundo mudou, então tem várias coisas que eles nem usariam mais se fosse hoje em dia fazer uma capa, né? Exatamente. A capa depois as capas foram esquisitas. Aquela do Reach for the Sky Detonator são capas, assim, que eu gosto até, mas eu acho meio esquisitas até. Muito esquisito, muito esquisito. Eu lembro que na época o Stephen Percy ele usou uns termos assim para brincar, falando com o disco. Eles falando assim: agora a gente está fora do porão, a gente vai contaminar suas residências e invadir sua privacidade. Então ele quis usar termos que tinham a ver com a banda, né? Exatamente. Os trocadilhos, né? Ele é o cara que, assim, que até muita gente não gosta do estilo de vocal dele, mas é aquela coisa. Ele é um cara muito identificável. Ele pode ser considerado ruim, não é técnico, nada, mas ele é identificável. Você começa a ouvir, você já sabe que é. É quase o Vince Neil nesse sentido, é um vocalista que combina pra banda. Ele não é a melhor coisa do mundo, mas ele, né, fez a parte dele. Você imagina se fosse o Red com um vocal tipo o Don Dokken, agudo, não ia ficar legal assim. Melodicão agudo, não ia ficar muito bom. Exatamente, porque vamos imaginar, você tira o baixista que toca mal pra cacete numa banda punk, não tem como, porque a música ela é daquele jeito. Então não dá. É muito por isso mesmo. Inclusive, nunca incomodei, pra falar a verdade, com a voz dele. Eu sempre achei a voz dele boa até, mas por mais que tenha alguns problemas dele tomando remédio pra joelho, aí é um problema. Aí é problema. Já. Antes disso, tá beleza. Você sabe que tem uma... Eles lançaram, você viu que um tempo atrás, uma Reach for the Sky, né? Que é quando eles lançaram o primeiro disco. Na época do Invasion of Our Privacy, essa música foi cotada para entrar na trilha do Top Gun, Ases Indomáveis. E ela só saiu oficialmente o ano passado, eu acho. Que saiu aquele single, que tem até clipe, que eles fizeram um clipe com desenho animado.
É música da sessão do Out of the Cellar, que era para entrar no Top Gun em 85, assim, por aí. Mas aí o filme saiu acho que em 86. 86. Porém, Só que não, tipo assim, tudo bem, não foi daquela vez, mas o Red sempre teve ligação com o cinema. Eu não sei se muita gente lembra disso, mas até naquele filme Uma Linda Mulher, quando filma o quarto lá da Vivian, o pôster que está atrás da cama dela é do Red. Sim. Tem muita ligação com o cinema, essas coisas. Então é bem legal isso aí. Nobody Rise for Free, que foi a trilha sonora dos Caçadores de Emoção. Putz, tem muita coisa. Exatamente. Tem Body Talk, que foi trilha também do Rápido do Menino Dourado. Isso. Também. Esse daí foi uma das mais legais também. Uma coisa interessante que na turnê, né, do Invasion of Privacy, o Rat entrou no Monsters of Rock, que foi em agosto de 85. E aí, naquela época, eles estavam muito bem ao vivo, e quem estava no pacote também foi o Metallica, ZZ Top, Marillion, Metallica, Magnum. Tudo no Monsters of Rock. Na Inglaterra, isso aí. Eles fizeram um turnê, né? E a banda de abertura... A banda de abertura da Invasion of Privacy Tour foi o Bon Jovi, que depois ficou 1000 vezes maior que o Rat, mas abriu, eles ficaram amigos, assim. Foi legal, não teve treta. Exatamente. E falando, como eu falei, da formação aqui desse disco, né? O Stephen Pearce nos vocais, o Warren DeMartino na guitarra back vocals, Robbie Crosby na guitarra back vocals, Bob Blotzer na bateria e percussão e o Juan Croucier no baixo e back vocals, né? Eles falam backing vocals, mas tem vocal quase, né? Porque tem umas horas que o Juan tem vocal que aparece pra caramba. Exatamente, é quase o segundo vocal da banda, se for analisar. Porque é muito aparente mesmo, ainda mais nesse disco, mais ainda, né? Sim. Aí eu te pergunto, Batalha, pra você, tem algum membro que se destaca mais nesse disco aí, pra você? Pra mim é as guitarras do Warren DeMartini e do Robin Crosby, muito por causa estavam muito bem, né, na questão de criar riff e solo legal, coisas interessantes. E eu sempre destaco o Juan Croucier. Em tudo que existe do Rat com ele, eu destaco ele. Porque ele, ao vivo, tem uma performance animal. É uma pena, assim... Pode ser por causa de que nunca captaram gravações boas, tal, mas a gente nunca teve um vídeo ao vivo do Rat. Dessa turnê seria o ideal, porque era a turnê que eles estavam melhor. Inclusive os próprios músicos falando isso em entrevistas, que naquela época não tinha treta, não tinha exagero nenhum, e eles estavam muito bem ao vivo. Podia ter soltado alguma coisa, mas a gente não tem um vídeo ao vivo, não tem disco ao vivo do Rat, e diziam que não gravou bem a música tal, e até tem uns bootlegs que você vê que estava legal naquela época. Muita gente até que fala mal do Stephen Pearce, mas naquela época, o ruim dele não era o ruim de agora, não. Exatamente, né? E é uma pena, né? Que a maioria das bandas de rádio, só o Doc mesmo, que lançou disco ao vivo, né? Pô, o resto teve muitas bandas que tiveram EPs ao vivo, não o disco inteiro, várias tiveram EPs, outras tiveram lance de acústico, que até o Rat gravou um acústico, que foi com o Michael Schenker, né? Pra MTV, mas não saiu em CD, em vinil, em EP, em nada disso, mas tem. E o que eu sinto falta da carreira da banda é alguma coisa ter sido lançado ao vivo, nem que fosse um vídeo, qualquer coisa. Isso eu sinto falta mesmo. Porque até o próprio Kiss, até naquela época, já nem lançava ao vivo, já. Tanto que o pessoal reclama, tipo, mas o setlist do Alive 3 tá daquele jeito, sendo que, 78, 77, foi o Alive 2, até 92, ou seja, são anos de diferença, né? Pulou a década de 80 inteira, né? E olha que eles fizeram bastante coisa, mas assim, o que faltou pro Rat, pra mim, foi alguma coisa ao vivo. Sim. Já em
ou até mesmo na The Undercover, já em 87 já poderiam ter lançado um ao vivo já naquela época. Vocês deram uma parada. Né? É que eu acho que eles excursionaram mais em 85 do que depois. Porque esses que foram para a Europa, muita gente, eles foram para a Europa no Out of the Cellar e no Invasion. E depois começou a ficar... foram para o Japão. No Japão até tem uns vídeos bem legais ao vivo que você acha no YouTube. Tem mesmo. Que eu assisto às vezes direto. Um vídeo bem gravado, porque no Japão sai bem gravado mesmo. Só que nunca saiu oficial isso daí. Infelizmente. Pra mim, os destaques realmente são as guitarras desse disco. Realmente as guitarras são muito boas, né? E, pra mim, tudo acho que nesse disco, pra mim, ele é até melhor do que o primeiro. A produção até acho melhor, mesmo sendo o mesmo, mas acho que e até eles melhor. Mantiveram, por exemplo, na parte de batera do Bob Blotzer, ele manteve aqueles pads eletrônicos, né? Que era muito da marca Simmons, que usou no Out of the Cellar e usou nesse também. Tem vários detalhes com pad eletrônico na batera que depois eles pararam de usar. Sim, exatamente. Eu acho muito legal isso. Tem gente que relaciona isso com anos 80 e é para relacionar mesmo, porque muita banda que usava esse Simmons aí eletrônico é total ligado aos anos 80 e eu acho legal que dá um estilo de percussão um pouco diferente, né? E é tocado, sim, não é eletrônico, né? Então fica legal, acho legal essas viradas no tom eletrônico. Sim. E, assim, se tem algo mais a dizer sobre isso antes do Faixa a Faixa, para começar aqui? Se tem acho que falamos bastante, falou de tudo, da capa, produção, dos caras da banda, detalhe de tudo. Para mim tá beleza. Então vamos lá aqui, né? O disco começa com, nem sei o que dizer, In Your Love. Que curioso que o disco anterior tinha In Your Trouble, ou seja, enquanto a pessoa tava no problema, então agora tá no amor. Não, ele tava em apuros e depois ele ficou apaixonado, então... exatamente. Não deixou de sair do apuro, não. Exato, essa aí que foi o single, o segundo disco, teve o clipe que é maneiro pra caramba deles no palco ali, que é uma abertura assim matadora, acho que é a melhor abertura de um disco do Rats, na minha opinião, que se tem, né? Beleza, que os outros discos tem, tem Dance, tem mas o Your in Love com Dance dá até dó. Pois é. É muito mais poderosa, sei lá, eu acho, tem gente que adora Dance, mas pra mim dá até dó. Aí tem gente que adora a Shame, Shame, Shame do Detonator, mas, por exemplo, City to City, do Reach for the Sky, Your in Love é 1000 vezes melhor. Por aí mesmo. E, cara, é uma das melhores aberturas realmente de um disco de hard rock que se tem. Pra mim, você pega várias aberturas de disco, pra mim essa aí tá ali, lá em cima, e... Assim, é a música que você já... Tipo assim, se a pessoa não gostou, melhor não escutar ela. É melhor isso. Já pula. Já pula. Já vai escutar forró. E acabou, entendeu? Vai. Então, cara, essa música aí é maravilhosa, cara. Eu amo essa música. Já é uma das minhas favoritas da banda, então tem que dizer. Pra mim também. E feita pelo, que nem eu falei, Juan Croucier, o Stephen Percy e a letra adaptada do Beau Hill. Exatamente. Essa foi feita na pré-produção lá no Havaí. E fizeram lá. Interessante. E indo para a próxima aqui, né? Never Use Love. Outra com Love, né? Mais um Love, né? Essa é só do Stephen Percy, né? Exato, é só Percy mesmo. É só o Stephen Percy que eu compus. E eles não deram muito ênfase nessa música. Você vê que pouco toca ao vivo. Difícil ver alguma coisa com essa música tocada ao vivo, e eu adoro, inclusive eu gosto mais do que outras que eles apresentaram ao vivo e não deram muita bola para essa música. Não sei por quê, porque eu acho uma das melhores. Sim. De início eu não curtia tanto ela não, pra falar a verdade. Eu achava um pouco abaixo, acho que até pelo refrão, mas aí depois eu me acostumei mais, aí fui amando ela. Hoje eu gosto pra caramba dessa música aí, e é bem
Poderia ter sido o single do disco, eu acho. Poderia ter sido o single. Poderia ter sido o clipe, talvez, também, sabe? Mesmo se fosse... A única mudança que eu falei pra você que eu faria é o título, pra não ficar 2 Love seguidos. Talvez Never Use. Pronto, Never Use. Never Use tá bom. Aí ficava Exatamente. implícito e depois no refrão ele falava o Love, mas 2 seguidas com Love, sei lá. Exatamente. Aí é uma bela de uma faixa, na minha opinião, isso aí. Então, né, agora indo para o maior hit desse disco, né, e talvez um dos outros hits do Rat, né, Lay It Down. Esse é incrível, o riff, né? Só o riff de guitarra já me ganha de cara. Pra mim é um dos melhores riffs de guitarra já feitos, na minha opinião. Pra mim também. E muita gente gosta, até gente que não é tão fã de hard rock, assim, gosta desse riff. Quando toca essa música, o pessoal sempre presta mais atenção e é engraçado que elas são meio, não sei se você percebe também, elas são meio ligadas, né? Já acabou uma, já gruda na outra. Ela não tem uma separação que para e entra outra. Ela já vai meio como se fosse um disco meio conceitual, que é tudo a faixa ligada. Nesse caso rola isso. Sim. Né, que esse caso é clipe, né, mais com historinha lá do palhaço da festa de aniversário do garoto lá que você citou, né? E inclusive, cara, pra mim o destaque também tem a parte que é a bateria, naquela parte que ele dá uma acalmada, que ele fica sussurrando, aí a bateria, antes do solo, maravilhosa, cara. E apesar do Juan Cruzeiro sempre me dava nervoso com aquele baixo, assim, sabe? O cara botava assim, entendeu? Tipo blichinho, sabe? Porra, e ele fazia cada coisa com aquilo lá, meu. E aí eu achei uma das maiores injustiças e sujeiras e coisa horrível que eu li na minha vida foi quando o Bob Blotzer falou que ele era um cubano, não sei o que lá. Puta coisa, aquilo lá foi uma das piores coisas que eu vi na minha vida, que é uma das bandas que mais briga da história da música é o Rat, né? Tem banda que briga, mas o Rat briga também, os caras toda hora com briga. Agora, o que o Bob Blotzer falou, além de ser injusto, é lamentável. Exatamente. Uma coisa Cuban Flyer, sei lá o que ele falou. Ou seja, tem preconceito também aí no meio. Aí piora a situação. Eu prefiro 1000 vezes o Juan Crucier, porque o Bob Blotzer tem seus fãs, mas ele é muito mais substituível do que o Juan Crucier. Porque você dá pra botar um batera ali, né? Porque batera, você arruma um monte de batera ali. O Juan Crucier, ele é uma alma do Rat também, né? Apesar de ter saído e tal, mas eu acho. Mas aí até eu tocando daria pra botar, entendeu? Então, é quase isso, cara. Não tem como não, cara. Essa música aí já falo, né? Essa aí é muito boa mesmo. Essa aí. E essa foi assinada, tirando o Bob Blotzer, todos assinam a música. Exato, né? Exatamente. E, né, se tem algo mais a dizer sobre esse clássico aí, então você odeia, né? Que eu sei. Qual? O Lay It Down, né? Não, Lay It Down não tem ninguém que odeia. Essa não tem como. Verdade. Até se você botar pra alguém que não conhece o Rat, ela vai gostar, provavelmente. Isso aí aí vai. Essa daí não tem como. Quem não gosta dessa música é um cara muito suspeito. Também acho. Daí não dá. Exato. Agora, aí já vai pra um lado um pouco mais obscuro, né? Give It All. Fala aí dessa. Essa daí não é das minhas preferidas, né? Eu gosto, mas não é daquela, por exemplo, eu vou gravar uma coletânea do Rat, ela não entra. Não escuto direto, só quando eu escuto o álbum completo eu escuto essa música, mas não é ruim também. Eu gosto muito da guitarra dessa música, cara. A guitarra, o riff que começa ali, pra mim É que não é das minhas preferidas, mas eu gosto.
É que é aquela coisa, não é um lixo que entra, entendeu? É uma música, tipo assim, é aquela mais ou menos, só que é dentro do contexto do disco, né? Se você fosse colocar, por exemplo, sei lá, a faixa 4, Between the Eyes, faixa 4, Dangerous But Worth the Risk, já ia ficar mais ainda, ia ficar melhor do que com a Give It All, mas não é ruim a música. Exatamente. Essa aí eu acho muito boa. Eu gosto dessa, vou lhe falar mais do que você, mas assim, eu gosto muito dessa aí. É um lado B bem não muito lembrado, mas assim. É que esse disco, como dizia o meu amigo aí, Cláudio Borges desenhando, se você fechar o olho e botar e tocar em alguma música, pronto, você já não tá errado. Não, tá ótimo. É isso. Entendeu? Não tem como. Mas agora indo pra próxima aqui. Closer to My Heart. Que é um momento. Esse momento aí, cara, eu só falo, mas não é balada porque não fala de. Mano, o Skid Row tem balada que nem fala de amor, tá? Então já começa aí. E segundo, essa música é boa pra você sofrer. É boa pra você sofrer, você ficar fumando. Closer to My Heart é muito boa mesmo. Como o Ratch nunca foi uma banda especializada em power ballad, mas essa é aquele primeira tentativa. Sim. Aquela primeira, vamos testar para ver como é que fica. E não é tão baladinha como de outras bandas, né? Se pegar uma Alone Again do Dokken, não tem nada a ver com Closer to My Heart, né? Exatamente. Aquela música você sofrer assim, fumando, uma cadeirinha de plástico e bebendo cerveja quente. Já dá um clipe já. É isso, o clipe é esse é o clipe. O cara sofrendo depois de um chifre aí pronto. O cara sofre. E no dia dos namorados, aí vai piorar a situação. Aí piorou, Nossa. É o hard rock sofrência, que é assim. Total. Cara, eu adoro essa música. Essa é minha favorita do disco e até da banda, cara, vou te dizer, cara. Eu adoro. A música do Rob Crosby, né? Ele que faz, né? O solo. Sim. Não, essa daí até poderiam ter trabalhado melhor essa música, eu acho, na época. Sim. Ninguém ligou, mas poderia. Não tinha ao vivo, não tem registro ao vivo, que eu me lembro, eu não tenho nada aqui, nem de bootleg dela sendo tocada ao vivo. A música ficou mais, né, lado B mesmo, isso aí. Ficou, total. Porque se fosse eles poderiam ter apostado mais nela se fosse realmente um baladão, eu acho. Aí sim. Porque você vai lembrar que em 85 teve o Home Sweet Home, né? Teve um monte de música. Esse daí ficou imbatível. Que inclusive o Ratch, ele perdeu o posto, que era... Tava naquela época disputando um pouco de Motley Crue e Ratch, que o Motley Crue é antes, né? Gravou bem antes, surgiu até antes, tudo. Mas eles estavam meio numa disputazinha e tal. Mas a Home Sweet Home aí arregaçou por causa da MTV. Eles tinham um lance de você ligar para a emissora por telefone para pedir o que você queria. Então todo mundo pedia Home Sweet Home. Então teve uma época que teve a Crue Rule, a regra do Crue, do Motley Crue, que era tipo, não pode mais pedir Home Sweet Home, tem que pedir outra música, porque essa daí já virou concurso, não dá para pedir mais. E era nessa época aí. Inclusive outro que eu acho que é uma capa excelente, melhor capa do Motley Crue e logo é Theater of Pain. Sim, aquela capa é muito boa. O disco é muito bom também. Mas assim, Close to My Heart pra mim é uma música assim, muito boa. E os solos também, né? Isso aí, nossa. Que acho que é só do Rob Crosby, se não me engano, né? Eu acho que é essa dele. Não, mas você vê que eles dividem bem as guitarras. É um negócio bem feito, que não é as duas guitarras iguais, sempre cada um tem o seu teminha diferente, um entra, é bem legal isso daí, que eles fazem, né? Exatamente, essa aí é muito boa mesmo, eu adoro. É uma balada estilo, sei lá, tipo Judas ou Iron Maiden, que é tipo de banda mais pesada, e quando ela faz uma música lenta, mas esse estilo. Essa aí eu acho que foi um teste, mas tudo bem, passou. Claro, né? Pô, isso aí passou de boa. Passou total. E agora... total. E indo pra próxima, Between the Eyes.
A Between the Eyes é uma das que eu gosto, ela tem uma parte que é com guitarra limpa, violão, até tem um lance de violão no meio, que também não era comum no Rat. Ela saiu no lado B daquele single da What You Give Is What You Get, na versão japonesa. Foi o lado B, foi a Between the Eyes. Então esse single aí japonês, ele foi bem estranho, porque colocou duas músicas que o pessoal também não falava muito. Exatamente. E é uma música um pouco até mais cadenciada, se for analisar. Total, também. Bem mais esse Mas estilo. Eu gosto bastante dessa música. Eu gosto dela. Ela volta um pouco pro clima, ela meio que aumenta um pouco, né? Depois da música mais lentinha, né? Que era Close to My Heart. Aí vem essa que, assim, pra mim é muito boa. Essa aí é um lado... tipo, se eu fizesse lado B de hard rock, talvez essa aí entrasse. Eu também. Total. Muito boa essa aí. Agora indo pra próxima aqui, né? O What You Give Is What You Get. Não, essa daí foi até o single do Japão, né? Que teve. Foi esse single do Japão. Ela tá muito na minha cabeça até hoje, porque eu tocava ela. Então, quando você toca, você fica repetindo ensaio pra caramba, toca direto. Aí teve a parte de tirar a música. E você vê que naquela época, quando tirar a música, ainda mais uma dessa, era coisa de partitura, de tablatura, não era facilidade que todo mundo já sabia como tocar, era meio no improviso com a ajuda da partitura e da tablatura. E aí todo mundo, mas vocês escolheram essa daí? Ninguém fala dessa música. Aí falou assim, não, é porque o guitarrista da época, o Adalto, era porque ele tinha numa revista, saiu dessa música e falou, essa dá para fazer certinho porque tem aqui. Então ele tocou essa porque ia sair certo, porque as outras ia tirar meio no improviso, então podia sair alguma coisa errada. Foi por isso que a gente escolheu tocar essa música. Não é porque todo mundo da banda achava mais legal do disco, é porque tinha a partitura lá, a tablatura, e ia sair certa como saía quando a gente tocava. Legal. E essa aí, cara, assim, ela tem muito lance de rima também, né? Se analisar, né? Que é isso, easy, né? Entendeu? Então, cara, essa aí eu acho muito boa, cara. Between the Eyes e What You Give eu adoro. Acho uma trinca de música, assim, que tá vindo, assim, que você fala, tipo, pô, não dá pra pular não, cara. Não pula não. Não, sabe? Você vê que a Closer to My Heart, ela tem mais de 4 minutos, mas a maioria é tudo menos de 4 minutos, que era uma regra mais ou menos para... que tem que dar para tocar na rádio? Dá para tocar na rádio, tem que ter menos de 4 minutos. Então eles colocavam, sei lá, 3,5, 3,40, 3,20 e pouco. Até You're in Love é 3, quase 3 cravados, sei lá, por aí. É exatamente isso, né? Além do vinil, né, também, né? Que tem o lance do espaço também, né? Que aí, né, dá para caber um pouco mais. Até caberia mais nesse disco. Exatamente. Né, indo para a próxima, né? Aqui, né? Got Me on the Line. Fala aí. A Got Me on the Line é o que eu falei, que o comecinho dela é que deixa como o disco ficou datado, porque tem a ligação, né? Bem coisa de telefone antigo, residencial ou de trabalho, aquele que toca, você atende no aparelho grandão de telefone. Não tinha nem celular, nada dessas coisas da época. Então esse barulhinho aí é E também não é uma das músicas que eu mais gosto, não. Ela tem um lance meio até rock and roll, que não é muito usado no Rat, mas ela tem uma pegada até rock and roll. Realmente é isso, né? Não é o Rat and Roll, né? Isso aí é mais rock and roll, né? Essa é rock and roll mesmo. Então, não é ruim, mas também, tipo assim, na minha lista, ela estaria perto da Give It All e as outras todas já iam subir. Sim. Uma música meio, assim, que realmente é um lado Z até, assim, tipo assim, uma música, tipo, meio, tipo, parece que... Tanto que ela tá lá pro final, né? Tá lá pro final, né? Porque tipo, é uma música que ela não é tão boa pra estar no início nem pro final. Eu colocaria, desceria a Give It All, aí entraria Closer to My Heart, Between the Eyes, What You Give Is What You Get, Give It All, e aí entraria essa, ou então eu já puxaria as outras
ela ficaria quase para a última. Sim. Por aí mesmo. Né? Eu gosto dessa, mas não é aquele. Mas não é realmente as melhores músicas que se tem, né? Não, Assim, né? Desse disco. Então aí eu acho que realmente é uma música que acaba ficando meio esquecida mesmo. Né? E não teve tanto que não foi single, não foi clipe, não teve. Eles tocaram a sair ao vivo já uma vez? eu não sei também. Acho que. Até aquele Hello, eu nem sei quem que fala aquele Hello. Tem, né? Não sei se é o Stephen que faz, quem que é. Até hoje eu não descobri isso aí. Também isso aí eu não sei. Não. Eu acho que é o Stephen, mas tá até um jeito estranho, não sei. Não sei. Então, né, indo pra próxima, You Should Know By Now. Essa é bem festiva, né? Essa daí é bem festiva, é legal. Eu acho legal. Tem até as palminhas, né? É a música, tipo, né, de rock de arena. Que é o rock de arena, é isso, né? O público de bater palma, né? Isso, tipo, fica, heavens on fire, aí fica, should know by now. Aí fica assim, entendeu? Isso é. Né, pra mim, essa aí eu gosto pra caramba, cara. Eu adoro essa música. Gosto. E se fosse, acho que até daria ser o single também, essa aí daria. Essa daí também daria. Fazer clipe mais ao vivo, assim, né? Um pouco nesse nível, entendeu? Fico imaginando um pouco nisso, né? Porque ela tem uma cara de música comercial, né? Mas aí, né? Não trabalharam tão bem nela, né? Aí ficou difícil. E agora encerrando o disco, né? Com a Dangerous But Worth the Risk. A Dangerous But Worth the Risk, o que é estranho é eles abrirem um show com ela, que abriram na época e que, a última faixa do disco eles abrirem o show é estranho. Tem a ver com o título, lógico, né? E eu tenho uma camiseta pintada à mão, que é branca, que é de uma perna dessa turnê, que eles fizeram uma camiseta de um desenho da Dangerous But Worth the Risk, que parece até coisa de moda, assim, que é uma mulher, tem um triângulo, assim, uma camisa branca, e eu tenho ela, uma réplica feita à mão, e quando eles vieram tocar no Brasil, a única vez que veio o Rat no Monsters of Rock aqui em São Paulo, em 2013, eu fui com essa camisa, e todo mundo, o Henri De Martini apontou a camisa, aí veio os caras, de onde você arrumou isso daí? É da época? Eu falei, não, é handmade, feita à mão, foi o Breno que fez, e até o Stephen Purse falou assim, essa camisa é pirata, vende aqui no Brasil? Eu falei, não, só eu tenho, ela é feita à mão, que os caras encanam pra caramba com merchandising. Stephen Purse é mó encanado com esse negócio de merchandising pirata, né? Mas eu tenho essa camisa aí feita à mão da turnê do Revenge of Your Privacy. Essa daí ninguém tem. Teve poucas cópias, talvez, né? Foi só numa perna, uma partezinha da turnê nos Estados Unidos que vendeu essa camiseta porque a outra tinha esgotado, eles não quiseram repetir e fizeram essa tela. Tem, se você procurar no Google, assim, você vai achar esse desenho aí. É legal pra caramba. Sim. Eles quase pediram a sua camiseta, então, depois dessa. O Henri De Martini ficou olhando de um jeito lá, tipo, como que você tem isso, meu? Pelo menos eu vi todos ali, né? Entrevistei o Bob Notzer e o Juan Croucier pessoalmente, falei com o Stephen Purse, ele autografou a biografia dele, que eu levei lá também, a capa para ele autografar, os discos, tudo. E é uma banda que eu coleciono, né? Tipo, tenho fita cassete, tem CD, vinil, tudo, quadro aqui, ó. Tem até quadro do... Sim. Sim, coisa maneira isso aí. Isso aí é foda. Aí tem o quadro, tem um monte de coisa que eu coleciono. E essas camisetas também, porque a banda que era mais difícil de arrumar a camiseta, então a primeira que eu tive também foi feita à mão, e era só o logo grandão vermelho escrito Dance Undercover. Com um cara de São João del Rei que fez,
E depois comecei a pintar a mão. Não existia, mesmo quem viajava para o exterior não achava a camiseta do Rat, não tinha internet para pedir, ou era feito à mão ou você não tinha, ou quem tinha da época. Pouca gente tinha camisas do Rat aqui no Brasil. Eu lembro do Rubens, que era baixista do Centúrias, era muito fã do Rat, ele tinha uma camisa de época, na época do Última Noite lá do Centúrias, ele até tirou foto promocional. O saudoso Edu Camargo chegou a usar a camisa do Rat, que era o vocalista do Centúrias. Então, assim, é uma banda que eu brinco de Kombi do Rat, que os fãs cabem numa Kombi, porque é que nem todo mundo falava, tem um time aqui em São Paulo, o Juventus, né, da Moca, que a torcida do Juventus cabe numa Kombi, é igual os fãs do Rat, cabe numa Kombi, mas não é, essa Kombi é bem grande agora, e sempre foi, é que eu zoava, porque é uma banda que ninguém comentava, aí aparecia numa série, eu falava, ó, tá vendo? Aparecia num filme, tá vendo? Ó, tipo, não sou só eu não, né? Que nem agora, teve o lance da Apple aí, foi ontem, o negócio tava lá, round and round, aí fala, tá vendo? Exatamente, isso aí mesmo. Né, cara, essa música aí eu acho um encerramento de disco muito bom, na minha opinião. Essa aí, ela termina muito bem, né, o disco, né, por mais que realmente, ela até abre uma coletânea do Rat, que é a Tell the World the Very Best of Rat. Isso, que é cinza a capa. Que é a cinza, que tem Nobody Rise for Free, e tem a Waco Jr. do acústico, né, do Michael Schenker. Michael Schenker, isso. Né? Que é o único que teve, né, que foi lançado em CD, assim, em faixa mesmo, do acústico foi essa, né, e assim, cara, é uma música que eu gosto, apesar, realmente, eu acho que ela não tem punch pra ao vivo, pra abrir o show, assim, né, ela não tem. A própria In Your Love, ou qualquer uma outra ali, teria um punch muito maior, a Lady Down mesmo, ou se pá, até a God Me All The Line até poderia fazer algum estilinho ali pra botar ao vivo, mas sim, tem muito mais outras que dariam. Uma coisa interessante é que quando você vê aquele Rat The Videos, que tem todos, é a evolução de palco, desde o começo lá para 84, né? Quando eles tocavam em clubes pequenos em Los Angeles, aí você vai vendo a evolução dos palcos, e no palco do Invasion já era grandão, que você vê nos clipes, né, da You're in Love, o visual de palco já era grandão, aqueles com escada, palco bem de época dos anos 80, e aí do Dancing Undercover aumentou, foi só aumentando. Aí você vê no clipe da Waco Jr., aquele palco gigantesco, só foi aumentando. Uma pena que a gente não teve, assim, aqui no Brasil, tocando naquela época, esse tipo de banda. Tipo, que tava pegando mesmo. Se a gente tivesse tido, sei lá, o Rat dessa época, do Dancing, o Motley Crue, Twisted Sister, o Def Leppard, tudo tocando aqui naquela época, nossa, meu, ia ser outra coisa. Exatamente. E elas aqui no Brasil teriam meio que, digamos assim, um sucesso diferente que aqui, né? Porque, assim, o máximo que teve, assim, o Leopard quase foi lá, quase chegou lá no Rock in Rio, mas não tocou mesmo, então... Mas aí até o próprio Van Halen, né, não emplacou tanto quanto merecia. Tocou uma vez só, Tocou uma vez só, 83. E o Def Leppard ele preferiu cancelar o contrato no Rock in Rio 1 para começar a produção do que seria o Hysteria, né? Só que todo mundo acha que foi por causa do acidente do Rick Allen, e não foi por causa do acidente. Eles já tinham feito o distrato antes do acidente. E aí o Rock in Rio trocou pelo Whitesnake. Aí você vê o que aconteceu. O Whitesnake é muito famoso no Brasil até hoje. 40 anos atrás da primeira vez, ele é famoso até hoje. Então você vai em qualquer bar aí de rock, classic rock, vai ter alguém tocando Love and No Stranger, você pode ter certeza. Exatamente. Se tivesse passado pela turnê de despedida, teria passado pelo Brasil esse pá. Também total. Exatamente. Então, realmente, né, todas as bandas tinham a capacidade de ser maior, mas acabaram não sendo, né, tão grandes assim mesmo. Se pá, até deveriam tocar até no Hollywood Rock, se pá, pra analisar. Também, mas aí, né, o Poison já tocou. Poison tocou uma vez. Né? Foi abrindo para o Smith na época do Blues Saraceno na guitarra. Não era o 4 que tinha saído.
Única vez que a banda veio também. Infelizmente, porque a que eu mais queria ver, que apavora, é o Poison ao vivo. Também adoro. Exatamente. E quanto mais odeiam, mais eu gosto. Então, cara, essa aí pra mim é um belo encerramento de disco. E, ó, Batalha, então eu pergunto: considerações finais pra esse disco e nota de 1 a 5 pra esse disco? Dou nota 4,5, porque 5 não ia dar. Agora, assim, nenhum disco de hard rock tem uma trinca igual You're in Love, Never Use Love e Lay It Down. Isso aí não dá. O nível é muito alto. Então, assim, eu dou 4,5. Poderia ter mais, 4, que nem o Milton Neves falava, 4,75, essas coisas aí ainda vai. Mas porque por causa da Give It All e da Got Me On The Line, vai mais ou menos, que eu deixaria mais para baixo. Seria tipo 9 e 10. No meu tracklist ideal, elas ficariam 9 e 10. Por aí mesmo. Pra mim, eu vou dar um 4,5 já tá bom mesmo pra esse disco até, realmente. Já passou de ano, pô. Passa muito isso aí. Se a professora reprovar, é a professora que tem que ser mandada embora. Exatamente. É a hot for teacher. Isso aí. Ela que tem que sair fora, tá louco. Exato, não tem como não. Isso, e cara, é um disco perfeito, na minha opinião, apesar das músicas mais fracas, mas mesmo assim continuam sendo boas. É um disco que marcou, né, o hard, na minha opinião, é um dos discos essenciais, junto com... Também, pra mim, acho que é essencial. Se for contar o que é hard anos 80, tem que colocar esse disco também na fila lá. E eu não me importo quando falam, só pode ser um de cada banda. Pode nada. Aí quando entra pra falar de metal, de outras bandas, pode vários discos. E aí de hard só tem que ser um. Não, então não dá. Exatamente, pô. Os 3 primeiros do Rats já são obrigatórios, já. Daí é bem isso mesmo. Entendeu? Não tem como não. São obrigatórios pra quem que gosta de hard, sleaze e tal. Quer estudar o que é hard, tem que ter esses 3 aí em mente que vai ter que ouvir. Depois tudo bem, mas esses 3, até o EP, se quiser, meu EP era mais cruzão, né? Mas esses 3 tem que estudar. Exatamente isso. Então, Batalha, muito obrigado por ter aceitado esse convite aí que eu fiz aí, né? Quiser participar, falar mais de Rats, pode, sim, claro, né? Que também, né? Já que ano passado não fiz o do Hora of the Sun, tem que fazer, então, né? Já pra cumprir, né? Tem, o do Invasion of Privacy eu tenho até toalha, meu. Toalha de banho do Invasion of Privacy, que eu ganhei do meu irmão. E aquela que dá para levar na praia, tal, estender ali, aquela puta toalha gigante do Invasion of Privacy. Até isso eu tenho. Quanto você vende para essa coleção aí? Você tá vendendo por quanto? Eu vendo qualquer coisa, menos do Rat. Esse aí eu nunca vendi nada, não dá. Esse daí eu compro em vez de vender. Exato, isso aí. Então, por isso que chamei Ricardo Batalha para falar de Rats, obviamente, né? Que dá para entender, né? Enfim, né? Então, se quiser participar mais, fala. E se quiser, né? Falar um pouco do seu trabalho aí, divulgar mais suas coisas aí, pode aí falar um pouco. Eu trabalho na assessoria de imprensa e consultoria ASE Music, que se alguém precisar, tiver banda ou precisar de alguma consultoria ligado com essa parte musical, especializado, né, em hard rock, metal em geral, que é o meu meio mesmo, que eu trabalho há 40 anos nessa área. Trabalhei na Road Crew, né, de 96 a 2024, e também trabalho na Panorama Audiovisual. Agora estou iniciando, né, o canal do Batalha no YouTube, que eu vou começar a gravar várias coisas. Já estou soltando os shorts, que nem eu falei, essa que tem a ver com Invasion of Privacy, né, que é do ator lá do clipe, né, o Brad Whitford. Então, assim, quiser me achar é fácil, tem o Instagram, tem o Twitter, Facebook, facinho de achar, e tem precisando de assessoria e consultoria, ASE Music, fácil de achar.
Legal. Aí, aqui, né, vai participar mais vezes se falar de rádio, de qualquer outra coisa, né, que você curte, obviamente, né? O que me deixar contente é para falar de hard rock. Só não vou te chamar pra Hit Kotzen, aí não tem como. Não, aí não dá. Isso aí você acertou, aí não dá. Esse aí você chama o Daniel Dutra, que até o cachorrinho dele chama Kotzen. Aí, né, já abraço aqui pro Daniel aqui, né, que... O Kotzen que eu gosto é o primeiro disco solo dele, que é instrumental Shredder total, e ele no Poison. Você não gosta de Hit Kotzen porque ele faz o quê? Ele parece um som de velho, não sei, meu. Eu acho muito, som de velho, eu não sei, eu não gosto. Pra mim, o Brasil inteiro adora, mas é normal, né? O Brasil inteiro gostar e eu não. Eu torço pro São Paulo, aqui em São Paulo a maioria é Corinthians, então, assim, é normal. É um negócio que todo mundo gosta, mas eu assisti show dele solo, achei sonolento pra caramba, não gosto dele no vocal. Aquele Winner e Dogs lá eu assisti no... tá. Agora Bengals Open Air é chato pra caramba. Então, assim, tem gente que eu não vou com a cara, que eu não consigo ouvir e o cara é bom. Então, por exemplo, eu não sou tão fã do Mr. Big, eu não sou tão fã do White Lion, não sou fã do Rich Kotzen, e brasileiro muita gente adora, mas isso aí acontece, o resto eu gosto. Exato. Batalha vai voltar mais vezes aí pra falar de wrestling and roll, né? Que é como é Total. bom, né? Como a gente fala. Sim. Pode contar comigo. Se for pra falar de hard rock, pode contar comigo. E quem quiser ver o canal lá, canal do Batalha, tá lá, canal Ricardo Batalha, no @ do YouTube. Esse daí tá começando agora, comecei a produzir uns vídeos de leve lá em os shorts, né, em abril, mas vou me dedicar mais a isso também, porque agora já escrevi muito, né? Então eu escrevo agora só na assessoria, notícias para bandas, release, tudo que as bandas precisam, mas já escrevi muito. Agora deixa eu falar um pouco no vídeo, que nem estou falando aqui com você. E é legal porque a gente vai lembrando de coisas, né? Quando está gravando o vídeo, assim, e às vezes você está sozinho escrevendo, você não está lembrando de nada, né? Exatamente. Né? Mas, enfim, né, pessoal, eu agradeço quem chegou até o final desse vídeo, né, que escutem esse disco que vale a pena, mesmo 40 anos se passando, tem que escutar, que é obrigatório. Inscreve nesse canal aqui, né, ativar notificações aqui do canal, dar o like, compartilhar para os amigos da Kombi do Reds, né? Isso, tem o playlist, tem até o playlist lá do Spotify, pode seguir, que é um dos que tem muitos seguidores nessa playlist aí do Spotify, Kombi do Red. Exato. E aí, também, né, para qualquer fã de rádio aí que gosta de Red também. E segue o Instagram aqui do canal, né, que eu botei aqui, né, @podcastpoddiscos, né? E também tem nas plataformas de streaming, caso você não tiver tempo de ver, né, tudo em vídeo, né? E aí você tem um tempinho lá para ouvir em áudio, né? E também entrar num grupo de WhatsApp que eu criei também só para ouvintes do canal também, né? E é isso, Batalha. Eu agradeço demais por participar. E também, galera. E até o próximo. Até mais. Valeu, obrigado.